Hello, dear people. What's up? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ademir e eu sou professor de língua inglesa dos sextos anos da Escola Municipal Freitas de Azevedo. Muitos de vocês já conversaram comigo via WhatsApp, mas a partir do dia de hoje, pessoal, eu vou começar a postar vídeos com a correção dos nossos PETs de língua inglesa. Eu vi que muitos de vocês têm algumas dúvidas, principalmente porque o professor sabe que para vocês é difícil, vocês nunca tiveram aula de inglês na vida. Muitos de vocês estão tendo o primeiro contato com a língua inglesa durante as minhas aulas ou com os meus exercícios. Então, com esses vídeos, eu vou tentar dar uma introdução a vocês sobre como realizar as tarefas, como elas devem ser feitas. Existe uma lógica, você não necessariamente precisa ser um expert em inglês para conseguir fazer essas tarefas, basta você seguir as instruções que o professor passa e usar um pouquinho da razão que você vai conseguir fazer todas as questões sem muito trabalho, tá, pessoal? Aqui, ó, como eu já me apresentei, meu nome é Ademir, minha fotinha está aqui do lado. Esse aqui é o PET de hoje que eu vou trabalhar, vai ser o PET 4, foi da semana retrasada. Se eu obter autorização da minha supervisora, eu vou, durante o final de semana, fora do horário, eu vou colocar a correção do PET da semana passada, o PET 5, pessoal. Para aí a gente poder ficar em dia a partir da semana que vem, tá? Então, começando a correção, pessoal, esse aqui é o PET 4 de língua inglesa, dos sextos anos, sexto A, sexto B, sexto C e sexto D, e são as atividades de língua inglesa que, naquela semana que foi compreendida entre os dias 12 e 16 de abril de 2021, tá? Então, pessoal, como todo o formulário que os outros professores já fizeram, os meus formulários eles começam com aquelas perguntinhas básicas, que não tem muito segredo. Primeiro, você vai colocar aqui seu nome completo, sempre lembrando, colocando seu nome, sobrenome, sempre lembrando, gente, que todo nome, todo sobrenome, ele inicia com letra maiúscula. Tem muita gente que escreve, eu já vi alguns alunos escrevendo o seu nome ou seu sobrenome com letra minúscula. Não façam isso, pessoal. Sempre nome e sobrenome com letra maiúscula, tudo bem? No próximo tópico, você vai responder aqui qual é a sua turma. E aí eu coloquei 4 opções, o sexto A, sexto B, sexto C e sexto D. Não tem muito segredo, você vai clicar aqui em uma das alternativas. E a partir desse momento, pessoal, nós vamos entrar nas questões propriamente ditas. Primeira questão, pessoal, coloquei um quadrinho aqui. Coloquei a observação, cabeçalho. Observe a história abaixo e responda as perguntas a seguir. Eu coloquei, pessoal, aqui um quadrinho que é muito querido e muito clássico pela grande maioria das pessoas. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar dessas tirinhas ou do desenho animado, que chama Peanuts. Aqui nesse caso, são o Classic Peanuts, ou seja, o Peanuts clássico. Aqui no Brasil, Peanuts é conhecido como a turma do Charlie Brown. A gente não teve aqui no Brasil uma difusão muito ampla da questão dos quadrinhos. Mas a gente teve um desenho, alguns episódios de desenho animado da turma de Charlie Brown que passaram no Brasil e que eram muito famosos há um tempo atrás, tá? Então aqui, ó, vocês vão perceber, pessoal, e o exercício do professor já começa aqui, ó. O primeiro quadrinho da apresentação da tirinha, ele vem aqui, Classic Peanuts by Schulz. A pessoa que escreveu, o autor da turma de Charlie Brown, o pai dos personagens da turma de Charlie Brown, pessoal, ele chama Charles Schulz. E já morreu há um tempo atrás, tá? Então aqui, Classic Peanuts by Schulz. E aqui, pessoal, a gente tem um desenho de um coraçãozinho e com um cachorrinho dentro dele, cachorrinho que se chama Snoopy, tá? E o que o Snoopy está fazendo aqui, pessoal? Ele está dando um beijinho. Não sei se vocês estão conseguindo reparar, depois vocês olham no material de vocês. O Snoopy está aqui, ó, fazendo um biquinho para dar um beijinho.
partir daqui, pessoal, a gente vai entrar no quadrinho propriamente dito, tá? E vocês vão perceber que aqui, ó, o quadrinho basicamente é uma série de crianças, de menininhas, que estão passando pelo cachorrinho Snoopy, estão falando com ele. Depois, ele vai andando de maneira que ele está andando, olhando para baixo, parecendo meio bravo, meio triste, e aqui ele está deitado. Sempre que o Snoopy está pensativo com relação à vida, ou ele está bravo com alguma coisa, refletindo, ele deita em cima da casinha dele. Ele não gosta de deitar. O dono dele, o Charlie Brown, ele não aparece aqui nesse quadrinho específico, mas ele tem um dono, o Charlie Brown. Mas na verdade, o Charlie Brown é quem é o dono de verdade da relação é o Snoopy, não o Charlie Brown. Então o Snoopy é um cachorrinho diferente dos outros cachorros, pessoal. Ele não gosta de dormir dentro da casinha, de modo algum. Ele só dorme em cima da casinha. Ele tem um passarinho dele também, o Woodstock, que se vocês derem uma pesquisada no Google, vocês vão conseguir encontrar mais informações a respeito do Woodstock, que é o cachorrinho do Snoopy, tá? Então aqui, pessoal, vamos começar a leitura. A primeira menininha, elas vão passando, a primeira menininha passa pelo Snoopy e fala: Hi there, Tiger! Hi there, Tiger! A segunda passa pelo Snoopy e fala: Hi, Snoopy! How are you today? A terceira menininha, ela até pega na patinha do Snoopy e ela fala: Hello, Snoopy! A Lucy, que é uma das personagens mais famosas da turma de Charlie Brown também, passa pelo Snoopy e fala: Hi, Snoopy! Hi, Snoopy! Por fim, passa uma menina ruivinha também e conversa com o Snoopy. Hello, Snoopy! How's the boy? How's the boy, pessoal, é uma expressão que é utilizada quando a gente costuma brincar com os nossos pets. Seria quando a gente tem um pet que a gente gosta muito, muito carinho por ele, a gente fica: quem que é meu meninão? Quem que é o bonito? Entendeu? Então, how's the boy significa como está, meu garoto. Então, hello, Snoopy, aí você pode usar a expressão mesmo. How's the boy? How's the boy? É nesse tom que a menininha está falando com o Snoopy, tá? Por fim, depois que todas elas cumprimentam o Snoopy olha e sai para ir para a casinha dele se utilizando de uma expressão, rats, que seria uma expressão ligada, por exemplo, com o Charlie Brown tem a expressão dele também, que chama oh, puxa, entendeu? Seria mais ou menos como droga, que pena, sabe? Ele fala rats, nobody ever calls me sugar lips. Nobody ever calls me sugar lips. Entendeu? Passamos agora, pessoal. Aí você fala: professor, mas eu não entendo inglês, professor. Eu não entendo a grande maioria dessas palavras. Eu não sei o que elas significam. Calma, aluno. Para isso, o professor colocou para vocês um vocabulário de apoio. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui, o professor colocou a palavra sugar, que significa açúcar, lips, que significa lábios, lips, tiger, que significa tigre, tiger, today, que significa hoje, e boy, que significa menino ou garoto. O professor também colocou o significado daquela expressão que o Snoopy falou, rats. Rats, que na verdade significa ratos, se você for traduzir ao pé da letra. Mas na tirinha, pessoal, ele é usado como uma expressão, como uma interjeição. Tipo quando você tropeça numa pedra e fala: que droga, ai ai, isso também é uma interjeição. O Snoopy utilizou essa palavra rats como se fosse uma interjeição no sentido de droga ou puxa. Tudo bem? Até coloquei aqui que é uma interjeição de sentido negativo. Ou seja, o que a gente pode tirar disso aqui, pessoal? Que as menininhas passaram pelo Snoopy, realizaram uma mesma ação com o Snoopy, que se vocês prestarem, vocês nem precisam ler os balãozinhos, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver qual é a ação. E o Snoopy, por utilizar a expressão rats, ele não gostou daquilo que aconteceu, né? Das menininhas, da ação que as menininhas realizaram. E por fim, a gente vai descobrir o que significa
o que significa isso. Porque aqui no último quadrinho é o que vai dar a entender para a gente porque que o Snoopy ficou bravo. Daí, pessoal, eu coloco, ó, nobody ever calls me. Significa ninguém nunca me chama de. Nobody ever calls me. Que tá aqui na última frase que o Snoopy falou, pessoal, aqui, ó. Nobody ever calls me sugar lips. Ou seja, o que o Snoopy está falando, se a gente utilizar aqui o vocabulário, é que ninguém nunca me chama de. Aí a gente vai descobrir o que significa sugar lips. Se você olhar aqui no vocabulário de apoio, no primeiro quadrinho que eu coloquei, vocês vão ter uma ideia do que significa a palavra sugar e do que significa a palavra lips. Tudo bem? Então, pessoal, passando agora para as questões propriamente ditas, eu coloco, ó, todas as garotas da história acima realizam a mesma ação com um cachorrinho chamado Snoopy. Porém, elas realizam essa ação de formas diferentes. Qual seria essa ação? Pessoal, essa questão aqui você poderia responder ela em português. E como eu já disse, se você prestar atenção aqui nos quadrinhos, no desenho dos quadrinhos, vocês vão perceber, pessoal, que essas meninas todas estão realizando a mesma ação. Elas estão cumprimentando o Snoopy. Vocês estão vendo? Cuidado com a diferença entre o verbo, entre cumprimento, que é a gente falar oi para alguém, de comprimento. Que comprimento, pessoal, é a altura de alguém ou de alguma coisa. Então, tipo, você fala, você chega para comprar tecido, você fala, eu quero 2 metros de comprimento de seda, por exemplo. Quando você fala oi para alguém na rua, igual as menininhas estão fazendo aqui com o Snoopy, você está cumprimentando. Tem um U aí. Você está cumprimentando e não cumprimentando as pessoas. Ok, pessoal? Então, o que essas meninas estão fazendo? Todas elas estão cumprimentando o cachorrinho Snoopy. Essa é a resposta. Tá? Na segunda pergunta, eu coloco aqui, ó, como na língua inglesa, várias são as formas, como na língua portuguesa, perdão, pessoal, como a gente fala, por exemplo, oi, e aí, para um colega nosso de escola, que tem a mesma idade, a gente não vai falar e aí para nossa avó, né, pessoal, para nossa avózinha, porque ela é uma pessoa mais velhinha e a gente tem que demonstrar um pouco mais de respeito no cumprimento. Aí, nesse caso, pessoal, a gente chega para a vovó da gente, para o avô, ou para o pai, ou para a mãe da gente, a gente fala: olá, mamãe, tudo bem? Boa tarde, papai, tudo bem? Boa noite, vovó, como vai a senhora? Algumas vovós pedem bênção, isso tudo são cumprimentos. Então vamos lá, pessoal, como na língua portuguesa, várias são as formas em inglês de se cumprimentar alguém no dia a dia. Algumas são mais formais, como quando falamos com os nossos avós, e outras são totalmente informais e mais carinhosas, como quando conversamos, por exemplo, com algum colega de escola que seja da mesma idade que a gente, ou um pet. Se utilizando do quadrinho acima e do vocabulário que o professor passou para vocês, transcreva a frase do balãozinho em inglês que corresponde à tradução abaixo. Aqui, pessoal, é só vocês fazerem um trabalho de detetive. E aqui, vocês não podem esquecer que sempre vai ser muito importante, pessoal, vocês prestarem atenção no vocabulário, tá? O vocabulário é o segredo para fazer essa questão. Então, aqui, ó, a primeira alternativa, você vai colocar, pessoal, para quem não entendeu, ó, você vai colocar aqui embaixo a frase em inglês que eu coloquei aqui em português. Então, a frase é: olá, Snoopy, como está o meu menino? Aí, mas eu não sei, professor, eu nunca estudei inglês, eu nunca tive contato com essas palavras. Pessoal, usa o vocabulário. Vamos lá, ó. Como está meu garoto? Olha lá, primeiro aqui, ó. Olá, Snoopy, como está o meu menino? É só a gente procurar agora no vocabulário, pessoal, onde está o termo que significa menino, significa boy. Aí, pessoal, agora é só ir no texto, a mamão com açúcar, é só ir no texto e procurar onde está a palavra boy. Olha, achei, professor, achei. Parabéns, aluno, é aqui mesmo. Então, o que você vai colocar lá como resposta na questão é só transcrever essa frase aqui, pessoal. Olha lá, ó. Hello, Snoopy. How's the boy?
Hello, Snoopy. How's the boy? Essa é a resposta que você vai transcrever, que você vai escrever lá como resposta. É só copiar, pessoal, do jeito que está ali. O segundo aqui é Oi, tigre. E aí eu coloco, pessoal, que tipo, não significa que o cachorrinho Snoopy seja um tigre. Significa que o termo tiger, o termo tigre, ele é utilizado em inglês normalmente no sentido figurado, para falar que o cachorro é grande, ou feroz, ou poderoso. É como a gente, quando cumprimenta alguém, a gente fala, e aí, fera, tudo bem? Não significa que a pessoa seja uma fera, pessoal, mas significa que a gente está chamando aquela pessoa de maneira carinhosa, como uma pessoa forte, como uma pessoa perigosa. Então, pessoal, olha lá, oi, tigre. Voltando de novo aqui, só lá, oi, tigre, certo? Oi, tigre. Voltando de novo no vocabulário, pessoal. Tigre significa que é o tiger. Palavra em inglês para tigre é tiger. Voltamos lá de novo. Onde que a gente vai achar a palavra tiger? Aqui, ó, achei. Pronto, pessoal, ó. Hi there, tiger. Hi there, tiger. Consegue perceber, pessoal, que aqui ó, você vai transcrever esta frase lá na resposta. Percebam, pessoal, que aqui, ó, todas essas meninas elas estão realizando a mesma ação com o Snoopy, que é cumprimentar ele. Mas todas elas fazem de uma maneira diferente. Algumas usam hi there, outras usam hello, outras usam o hi, outras usam o how are you. Todas essas frases, o how's the boy, todas essas frases, elas significam a mesma coisa, elas servem para cumprimentar alguém, tá? Algumas de maneira mais formal e outras de maneira mais informal, tá? Por fim, pessoal, a gente tem a última pergunta, que é o Oi, Snoopy, como você está hoje? Não tem segredo, voltamos lá, pessoal, ó. Today é a palavra que é utilizada em língua inglesa no sentido de hoje. Today com significado de hoje. Então basta aqui, por fim, a gente perguntar aqui, para a gente procurar no texto, onde que está a palavra today. Aqui, achei. É na frase, ó, Hi Snoopy, how are you today? É essa frase aqui que você vai copiar lá na resposta. Essa é a resposta da questão, tá? Passando para a próxima, pessoal, ó, sempre utilizando, sempre andando para frente, utilizando aquilo que você aprendeu nas outras questões. Aí eu te pergunto, qual dessas expressões, dessas três que você fez aqui, ó, que a gente fez agora, qual dessas três expressões você considera que é a mais formal? Qual que é dessas expressões que você usaria para cumprimentar o seu professor, eu, professor Ademir? Transcreva a frase abaixo, trocando Snoopy pelo nome do seu professor, que na verdade sou eu, pessoal. Não me dá um nome errado, não. Tá? Então, assim, ó, se você fosse conversar com o professor, você, você falaria: Olá, Ademir, como está o meu menino? Eu acho que a gente não falaria isso para o professor, né, pessoal? Ou ia chamar o professor de tigre ou de tigrão. Oi, professor Tigrão. Não ia dar certo, né? Então, pessoal, só existe uma alternativa aqui que vai ser a alternativa correta. Eu acho que vocês já têm uma ideia mais ou menos de como vai ser ela. Só que quando você colocar ela aqui, pessoal, você vai colocar ela em inglês, utilizando aquelas frases aqui do balãozinho, tá? Mas trocando aqui, ó, a dica, pessoal, onde está o mouse? Trocando o nome do Snoopy pelo nome do professor, Ademir, tá? É essa que é a resposta. Passando para as duas últimas, pessoal, a gente vem aqui, ó. No último quadrinho, o Snoopy reclama do tratamento que as meninas deram para ele. Segundo ele, nobody ever calls me Sugar Lips. Ou ninguém nunca me chama de. E aí, pessoal, de acordo com o vocabulário disponibilizado pelo professor, que eu já mostrei para vocês, e o desenho, que foi aquele que eu mostrei para vocês, do coraçãozinho, o desenho do primeiro quadrinho da tira, de apresentação, você consegue ter uma ideia do que significaria Sugar Lips. Descreva abaixo. Então, pessoal, eu já dei o caminho das pedras para vocês. Ó. Primeiro no vocabulário, sugar significa açúcar, lips significa lábios. Então, sugar lips, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, significaria algo mais ou menos como lábios de açúcar ao pé da letra.
Mas se a gente for olhar aqui os elementos que o texto dá para a gente, pessoal, a gente consegue ver que Sugar Lips pode ter um outro sentido. Porque quando a gente olha o primeiro quadrinho aqui, que é o Snoopy dentro do coraçãozinho, a gente vê que o Snoopy tá com um biquinho para dar um beijinho. Olha o Snoopy safadão, pessoal. Ele tá com um biquinho para dar um beijinho em alguém. Então, pessoal, o que que na verdade aqui, por que que o Snoopy ficou triste e ficou refletindo em cima da casinha dele? Porque o que ele queria receber das menininhas, pessoal, era um beijinho. Por isso que ele tá aqui, ó. Por isso que ele tá fazendo um biquinho. Ele queria era ganhar um beijinho. Ele queria ganhar cumprimento das meninas. O safadão do Snoopy, ele queria um beijinho, no focinho, provavelmente, pessoal. E aí, como é que a gente pode traduzir a expressão sugar lips, pessoal? Seria mais ou menos aqui em português, como a gente chama, fala de lábios de mel. Uma pessoa que gosta de beijar, uma pessoa beijoqueira, entendeu? Aí você usa esse termo em inglês para designar uma pessoa beijoqueira, uma pessoa namoradeira, sugar lips, tá? Aí que você pode usar o significado da palavra. Por fim, pessoal, para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, eu pergunto qual que é o gênero ou tipo de texto da história acima. Eu pergunto se aquela historinha ali do Snoopy é uma crônica, se ele é chamada de short story, se ela é um romance, que a gente chama de novel, se é uma fairy tale, um conto de fadas, ou se é uma tirinha em quadrinhos, ou chamada de comic strip em inglês. Tá muito fácil, pessoal. É só vocês olharem com atenção aqui os termos, vocês já vão saber que apenas uma dessas alternativas aqui contém desenhos além do texto. Por aí você já mata a questão, tá, pessoal? Aqui queria agradecer a vocês por assistirem o vídeo e por fazerem as tarefas e até a nossa próxima correção. Tudo bem, pessoal? See ya! See you later!